Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, nos conheceu e tomou nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, e nos mostrou que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do mar, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Seu perdão vai além do mar, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Eu queria saber se está alguém aqui pela primeira vez, ou que vem nos visitar, pode levantar a sua mão para a igreja ou saudar. Está aqui alguém que vem pela primeira vez, pode levantar a sua mão para a igreja ou saudar. Podem chegar aqui à frente. Todos que vêm pela primeira vez podem chegar aqui à frente para a igreja ou saudar. Vamos saudar os nossos irmãos com um caloroso bem-vindo. Bem-vindos ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oio, 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 oio. Bem-vindos à casa do Senhor. Podem tomar os assentos. A igreja continua de pé. Vamos meditar na palavra. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versículos 2 a 5. A nossa palavra de meditação encontra-se em Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 2 a 5. Podemos proceder com a leitura. Podemos começar? Amém. Peço para o presbítero Daniel Martino para orar, agradecendo os louvores e a palavra de meditação. Bendito Deus, Pai, graças te damos pela nossa presença diante do trono da graça e da misericórdia, no qual nos apresentamos com o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que aqui foram levantados, sabendo que tu és o Deus que habitas no meio da voz do seu povo. Obrigado pela palavra de meditação que realmente nos revela que nós somos dito que se não formos como aquele menino, certamente não herdaremos o reino dos céus. Queremos, na verdade, ser como aquele menino que seja digno, que a nossa caminhada espiritual seja realmente conducente ao reino de Deus. Por isso, esta é a nossa viva esperança. Por isso, nós pedimos ao nosso Deus que continue nos conduzindo pelas suas veredas
dignos de entrar no reino dos céus. É realmente maravilhoso que essa esperança vive em nós. E nós sabemos de agradecer, pois tu és o único Deus vivo, ao qual exultamos e exaltamos neste lugar. Por isso, Pai, bendito sejas tu nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Por isso, nós te louvamos e pedimos a informação de graças e glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Momento de tirarmos a coleta, os dízimos, e para tal vamos cantar o hino que diz Nina e da Zuzuma. Vamos começar com as crianças. Thank
ao livro Nhambe Munhanga. Ele está na liderança da nossa congregação em 1º de maio. Pode subir, poder saudar a igreja do Senhor. Está sozinho? Está casado? É casado? Pronto, venha ao carro, venha ao carro. Venha ao carro juntos. Não podia estar lá, não tinha que estar aqui, atrás, aqui. Não é minha. Ah, é, administrador. Tá bom. A administradora está bom. Anda na classe. Não pode não vai ter melhor, não tem que na lua. Não vai enganar, não vai vingar bonito, monoto, não dá mal. Não, ativa. Bem-vindos. Para nós é um prazer estarmos convosco aqui. Pode saudar este povo de Deus. Graças a Deus, eu quero saudar a amada igreja em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. O meu nome já o nosso pastor disse, eu sou Aurélio Alfredo Cunha. Eu vim aqui simplesmente para dizer que estamos juntos na caminhada e que Deus realmente possa abençoar a sua igreja. A igreja do Senhor, amém? Meu nome foi Belinda Pérzia, amém? Nesta manhã quero saudar as amadas da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou Ana Matuassa, estamos servindo ao Senhor na congregação do 1º de maio no Paraná. É uma alegria muito grande estar com os amados neste dia, amém? Saúde a igreja da senhora, né? Meu nome é Fernando José Matuassa, venho visitar. Graças a Deus, estamos realmente gratos pela vossa presença. Antes de nós tomarmos assentos, podemos então abrir a palavra do Senhor. Lembremos, amados, que estamos a aproximar para o domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes significa que Jesus foi sacrificado. Jesus por 40 dias esteve a trabalhar em várias aparições depois de encontros de ressurreição. Por 40 dias esteve entre os seus discípulos e depois ele ascendeu aos céus e disse aos seus discípulos: vão a Jerusalém e de lá serão revestidos do poder. E realmente obedeceram às orientações. Depois de 10 dias, porque como 40 dias estavam realmente aqui na terra, depois de 10 dias, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Por essa razão está escrito dessa maneira em Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprimos o dia de Pentecostes. Então, nós também já contamos os dias. Depois da Páscoa, contamos os dias. Então, significa que estamos prestes ao dia de Pentecostes. Então, importa nós trabalharmos um pouco a este tema acerca do Espírito Santo. Portanto, vamos, amados, abrir a palavra do Senhor
É Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler essa passagem, já está aqui na tela. Diz o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nesta maravilhosa manhã, porque o Senhor nos congregou no teu santo templo para sermos, ó Pai eterno, participantes deste culto maravilhoso, o culto que vamos refletir acerca do poder do Espírito Santo na vida do cristão. Entra-nos aqui, ó Pai eterno, se conosco, derrama sobre nós o Espírito Santo, faça de cada um dos teus filhos um momento de festa, porque Jesus prometeu e Deus cumpriu com o derramamento do Espírito Santo. Hoje a igreja está segura porque o Espírito Santo está entre eles. Pai, muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar assim. Então, a palavra do Senhor, conforme nós podemos ver, essas foram as últimas palavras de Jesus Cristo antes de ascender ao céu. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ele disse: não vos importa saber os tempos, as estações do tempo que Deus determinou. O importante para vocês, vão a Jerusalém. Importa que vocês saibam que recebereis a virtude do Espírito Santo é o início de nós. Então, se nós verificarmos Atos capítulo 2, versículo 1 até 4, o que é que diz? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, na outra versão, no mesmo lugar. Reunidos, quais são os que estavam reunidos? Aqueles que foram dados pelos homens estavam reunidos, obedeceram às instruções, estiveram reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós estamos esperando o cumprimento da promessa. Não somente aquela promessa de Jesus Cristo quando ele ascendeu aos céus. Se observarmos o profeta do Pentecostes, temos um profeta do Pentecostes, chama-se Joel. Esse é o profeta do Pentecostes, aquele que soube, foi revelado, amém, foi revelado, capítulo 2, versículo 28 de Joel. Pode encontrar rapidamente lá, Joel 2, versículo 28. Diz o que é a palavra do Senhor em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então,
extraordinária. Amados, nessa festa, por ocasião de Páscoa, outros, aqueles que têm poderes, vinham celebrar a Páscoa e eles já tinham reservado lugares bons para poderem aguentar 50 dias até o dia de Pentecostes. Aqueles que celebravam a Páscoa continuavam em Jerusalém para poder também celebrar o Pentecostes. A palavra do Senhor está a falar de muitos países ouviram naquele dia de Pentecostes as suas próprias línguas, até ficaram admirados. Não são porventura galileus esses? Como é que falam a nossa língua? Estão entendendo? Por exemplo, se calhar o eunuco de Etiópia estava lá. Estou a imaginar, se calhar esteve lá. Ouvir o galileu a falar na língua da Etiópia. Isto é extraordinário. Isto é incrível. Significa o quê? O Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade. Amém? Então, o Espírito Santo, amados, é líder das igrejas depois que Jesus ascendeu aos céus. Tanto, esta pessoa do Espírito Santo deve ser buscada todos os dias da nossa vida. É por isso que o tema no dia de hoje é a operação do Espírito Santo na vida de um cristão. A operação do Espírito Santo na vida de um cristão. O ambiente começa a mudar quando o Espírito Santo desce. Aqueles que estavam naquele lugar começaram a experimentar um ambiente especial naquele lugar. Começaram a ser possessos de um poder sobrenatural. Um poder que nunca viram, nunca experimentaram. Começaram a falar em novas coisas. Aqui nós encontramos que, conforme as Escrituras, aquele poder era para lhes capacitar, era para lhes dar a habilidade de poderem testemunhar, de poderem falar de Jesus. Esse testemunho chama-se martírios. Em hebraico significa pessoa preparada até para morrer por uma causa. Amém. Aquelas pessoas, de fato, foi o que aconteceu. Muitos morreram por causa daquele testemunho. Na muita, a sua fala. Alguma hora nós vamos lá, sua bala, outro belo. Escolha um baixinho. E acho que um baixinho. Naquele tempo não era assim. Vamos aí no Pio, velho. Evangelho, no Pio. Logo, uma é no Pio, é conhoja. E não é uma tira. Vai continuar o que é pai, né? E de merda, né? E ele pagava, velho. Vamos no tempo. Vamos no tempo. Vamos lá, vamos foi um privilégio. Quer dizer, sermos aceitados por causa de Jesus. Glória a Deus. Estão a alegrar. Dizendo que isto é um privilégio para nós. Amém. Vamos aí, velho. Estamos ficando atrás, estamos lá, pula, ali. Estamos ali, estamos juntos. Estamos mal, julguem lá o que é correto. Somos capazes de ficar calados por aquilo que nós conseguimos ver e ouvir. Não podemos. O poder do Espírito Santo nos dá a habilidade para testemunho. Estou falando da operação do Espírito Santo na vida de um cristão. Aquele que é possuído do Espírito Santo é dado a habilidade para testemunhar. Jesus Cristo é o Salvador. O
Senhor, ele está dizendo sua forma para quem passar. Efésios 1, versículo 13 a 14. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14. Diz assim, acerca do Espírito Santo: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amados, o Espírito Santo, quando nós recebemos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, a partir daquele momento, somos uma propriedade peculiar de Deus. Já não somos pessoas quaisquer. Mina habis oleh apa kawan tinggal ni kuza ala ni makako telala se kamela para você. Amém. A possessão lhe curaga. Ele e conosco se dá por ele lá ele. Amém. Ali imposto Paulo na Efésios. Muquinho está. Mas tu estava lá, tu vai te papel da calma hal. Vamos mandar ele lá, como tu vai papel do céu e papel, né? Sala na TV. Sala papel, que vai gestão, vai gestão bem bom. Vai gestão para papel ali e como ele to ali e muito. E que eu estamos para o e vai garantir que ele vai correr o responsável do família fica ele está com ele escura da relação tem que ter ele fique ele está com escura da relação ele muito aí quando qualquer amém eles segundo a pastora são termos legais. Vamos entender? Quando se fala de penhor, isso sempre diz penhor, isso sempre a penhor não é só então, o penhor, o nosso penhor aqui, da herança, é o Espírito Santo. Amém? Enquanto esperamos a eternidade, temos um penhor. Seu nome é Espírito Santo. Aleluia. Esta é a bênção que um cristão tem. É uma grande bênção. Anzi kusithatela phakathi ningamikalazi. Espírito Santo moldando o caráter. Espírito Santo se limita. O Espírito Santo, amados, molda o caráter. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aqui nós encontramos o poder do Espírito Santo na vida do crente para poder arrancar a velha natureza. Amém. Tirar
vamos lá, o galo vai bater. Acabar de arrepender. Eu vou logo nem próximo sábado. E o que falar calma de como às vezes. Um cristão tem que estar devidamente equilibrado, porque o Espírito que está nele moldou o seu caráter. Logo a continuar, aí não vem fruto da carne. Vem o quê? Vem o quê? Quando fala de carne, voltando um pouco para trás, os versículos atrás, diz que, volta mais, porque as obras da carne são obras da carne. Aqui o fruto do Espírito. As obras da carne são estas. Que antes da salvação todos andávamos nessas obras. Mas o Espírito Santo tem o poder para moldar o caráter. Sermos uma nova personalidade. Que o Espírito Santo tem o poder para nos moldar. Então o apóstolo Paulo, entendendo essas coisas, disse aos irmãos de Galácia acerca do poder do Espírito Santo em moldar o caráter de cada um de nós. Tanto nós encontramos em cá. Também o Espírito Santo tem poder na distribuição de dons. Distribuição de dons espirituais. Mas antes vamos falar de dons ministeriais. Estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. Amado, isso que estamos a tratar aqui, cada um de nós tem que ter enquadramento. Não pode comer garrafa, sendo você também parte deste corpo de Cristo. Gálatas, dons ministeriais, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O outro versículo, o versículo a seguir, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, para que a igreja esteja devidamente equilibrada, depende desses dons que estão aqui ministeriais. Ali, conforme a lista, temos apóstolos, temos profetas, evangelistas, temos pastores e doutores. 5 ministérios levantados por Jesus. Amado, esses ministérios estão realmente ao controle do Espírito Santo. Por isso, aqui nós encontramos tudo equilibrado. Vamos o machinho, galera. Vou falar querer. Fala aí. A palavra não diz que você abre a igreja, diz que você aperfeiçoa os santos com o dom ministerial que Deus te deu. Acho que o culino é para o falar querer. Amém. Dons ministeriais. Nós encontramos a dizer que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esteja na casa do Senhor com esse dom ministerial para a edificação do corpo de Cristo. Deus é maravilhoso. Mas também temos dons que o Espírito Santo outorga a cada um de nós, que são dons espirituais. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Este
foi útil. Quais são esses dons? Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós encontramos claro que, afinal de contas, o Espírito que opera para todos esses dons é o mesmo Espírito. Então, lutemos para que esse Espírito realmente possa ter lugar em cada coração. Devemos ser realmente sensíveis. Cada um de nós sensível àquilo que o Espírito Santo quer operar na tua vida. O Espírito Santo está pronto para trabalhar. Continuando, nós encontramos os dons de servir. Esses dons é para servir. Os dons para servir estão em Romanos capítulo 12, versículos 7 até, desculpa, 12, versículos 6 até 8. Romanos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Esses são dons de servir. Esses dons que estão aqui, qualquer um de nós pode fazer parte. Esses dons é de servir. Mas tudo é dado segundo a medida. Amém. Segundo a medida. E aqui nós encontramos, amada igreja, que tudo quanto a gente faz é necessário que seja regulado no Espírito. Não saibamos mais do que convém. O apóstolo Paulo fala assim, né? Ele diz que segundo a graça que me é dada, não saibamos mais do que convém saber. Logo, o calor a medida, deixe que eu buscar comunicação. Já, isso é capaz de tirar a sua, não há que isso é só escolhemos sem medida. É por isso, enganando na rua, ela falando, a medida
Pumela aí. Capítulo 3 de João, versículo 5. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunha, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. Estão entendendo aquilo que eu falei? Vós mesmo me sois testemunha de que dizem: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se. Então ele está referindo assim aqui, o amigo que está referindo aqui é o próprio João Batista. Está dizendo, aquele que tem a esposa, já ainda não é ele, mas ele fala a partir daqui. Ele diz que mas o amigo, que é o próprio João Batista, do esposo, que é Jesus Cristo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se. Ele está dizendo: eu me alegro quando ouço que está prosperando o meu grande amigo. Amém. Assim, já este é meu gozo. Diz que já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amados, quantas vezes criamos choque entre nós só porque o fulano está prosperando? Qual é o problema? Qual é o conflito que gera aqui? Amados, enganar-nos. Se andamos em espírito, amados, devemos nos alegrar quando a gente vê que o ministério do fulano está prosperando. O espírito é o mesmo. Vamos continuar a alegrar com ele. Demonstremos a maturidade, amados. Há problema de competição. A graça nem ganha a moça, ainda tem problema. Estão entendendo? Mas eu me alegro porque ele foi capaz de transmitir a visão às nossas congregações. Aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu me alegro. Qual é o problema? Amanhã ele vai dar para nós, o cara é um filho mais como ele, vai dar aquela também. Nunca mais não dá, não tiver. Só olha ele ajuda pela sua. O que eu quero que a gente entenda, amado, é porque o Espírito é o mesmo. Lutemos para garantir a unidade do Espírito. O Espírito que opera em nós aqui é o mesmo. Amém, amado? Mas não vamos fazer a mesma coisa no outro. Vamos distribuir segundo as necessidades, segundo o que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. É aquilo que Deus quer de nós. Quando ele fala, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, os primeiros versículos, ele diz que procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só. Olha lá a Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso de Cristo, que aneis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, que é a igreja. A igreja é a mesma. Somos membros, mas o que é importante é saber que o corpo é o
espaço para todos estarem integrados na vinha do Senhor. Eu vos digo, amados, ninguém que realmente nele opera o Espírito Santo que não pode ter enquadramento, integração no corpo de Cristo. Não precisa. Nós todos somos importantes na casa de Deus. Nós todos somos importantes. O importante, o grande segredo é despojar o velho homem, porque o velho homem tem problema. O velho homem é que cria essas dissensões todas. É o velho homem. Porque cada dia o velho homem está fazendo reflexões. A fuga. E como lá, a Bíblia paga. Ela beleza. Reina o impera de disponibilidade. Mas há bicho do Lazaré. Amado, vamos ser sóbrios, sempre vigilantes, para estarmos atentos e sensíveis à voz do Espírito, o que devemos fazer na casa de Deus. Viemos aqui para comungar juntos, viemos aqui para nos alegrar, viemos aqui para dar as mãos, viemos aqui para celebrar. Amém. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. E para mim também. Não é somente para vocês, é para mim também. Eu também sou humano, tenho as minhas fragilidades. Mas uma coisa que em mim ainda estou a sentir é a intenção de fazer a minha parte para a glória de Deus. É fazer isso é que me encoraja, não é por fazer boas obras. É porque a minha intenção é de dar alguma coisa, alguma contribuição neste corpo onde eu estou integrado. Por ser membro deste corpo de Cristo, tenho que fazer alguma coisa. Então, a minha maior alegria é saber que sou pecador, mas redimido. E pronto para dar a minha contribuição para esta obra. Que Deus ricamente os abençoe. Tudo isso que eu falei não é por ser acadêmico de maneira, não é por ser doutor na academia secular, não é por tudo isso. É mediante o Espírito Santo que opera. Agora, ele chegou um ano, agachou na posição que cada um tem no seu estado social. Eu, se calhar, estaria lá na cauda, mas graças a Deus, Deus não me chamou olhando para essa área. Eu ia chamar a obra que eu tinha, eu nem percebi cada um lá para fazer. Mas me refugiar em cada um, cada um sonhando, na minha não come ganhando, nem mundial, porque a parte e a fumo as coisas, e posição é tudo. Amém. E Jesus de Deus é mais do que ser Daniel Chá. É mais do que Daniel Chá. Mira, não me cura Daniel Chá. Não me cura ninguém. Logo, como é que está, mas ele quer escolher. É um bagulho. É uma posição e é de marca daquilo. Amém ou não? Deus realmente nos abençoe. Vamos servir a Deus com alegria. Enquanto isso, eu vou apelar se alguém no nosso meio que está carente deste Espírito Santo, porque agora estamos a falar do Espírito Santo. Como eu disse, estamos prestes a celebrar o Pentecostes. Por isso, estas coisas são necessárias no momento como esse. Refletir acerca do poder do Espírito Santo na vida do crente. É esse Espírito que tem que receber hoje para ser selado, para ser uma possessão da parte
de Deus. Aceita, Senhor Jesus. Será salvo e será conduzido à vida eterna por Jesus Cristo. No nosso meio podemos ter alguém que pela primeira vez está realmente a participar do culto neste dia. É uma oportunidade. Hoje pode levantar a tua mão e aceitar Jesus, porque Jesus quer salvar a tua vida. Salvou um dia a mim quando levantei a minha mão. Pode salvar a tua vida também. Pode vir aqui, a igreja vai orar por ti. Estou olhando, se há alguém no nosso meio que quer receber Jesus como Salvador da sua vida, hoje não te aceitar. Levanta a tua mão e aceita, Senhor Jesus. Obrigado, minha mãe. Pode ficar de pé. A decisão que fizeste, mamãe, nem ouro nem prata pode competir. Superou muita coisa, muita riqueza é superada pela tua decisão de levantar a tua mão e aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Vem aqui porque eu quero orar contigo. Louvado seja o Senhor. Estou ainda olhando. Se alguém no nosso meio também que quer receber Jesus, hoje é dia aceitável. Venha aqui. Eu também um dia levantei minha mão e aceitei o Senhor Jesus. E eu disse: Senhor Jesus, governa a minha vida. Governa a minha vida. E a partir daquele dia, o Senhor começou a transformar a minha vida. Da idolatria onde foram os meus pais, para uma vida separada, para servir ao Senhor com alegria. Hoje sou realmente o que sou, não por mérito, mas pela misericórdia do Senhor. Como se chama, mamãe? Libário. Temos nossa irmã Libário. Olha bem, identifique bem, a nossa irmã deve se sentir amparada aqui. Deve se sentir integrada neste corpo de Cristo. Não lhe folgue mais, ajude a ela no que for útil para a edificação e crescimento da sua alma. Hoje, ela escapou das mãos do passarinheiro. Então, minha irmã, saiba que a partir de hoje és uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nesse nascimento diz que o qual não é nascido segundo a carne, nem vontade da carne, mas do Espírito. Aleluia. Repete comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, receba a minha gratidão por este lindo dia que o Senhor me concedeu de ter entrado no teu santuário e ouvir a tua palavra sobre a operação do Espírito Santo na vida do cristão. E eu levantei minha mão para aceitar a ti, ó Jesus, como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, confesso que sou pecador e a partir de agora peço perdão. Senhor, me perdoa. Escreva meu nome no livro da vida, para que naquele dia que o Senhor voltar, me encontre preparado para subir contigo e passar minha eternidade contigo lá no céu. Em nome de Jesus. Abençoa a minha família. Abençoa todos os meus parentes. Em nome de Jesus. Pai bendito, Pai maravilhoso, na tua presença, nesta maravilhosa manhã, colocamos o Pai eterno, tua filha que hoje levantou sua mão, em sinal de te aceitar. A partir de
hoje, meu Pai, nós oramos para que ela tenha uma vida transformada. Conforme acabamos de ouvir a mensagem, a partir do momento em que ela aceita Jesus, começa a ter uma nova identidade, começa a ter uma nova possessão, começa a ter um selo da pertença do reino celestial. Por isso, meu Pai, neste momento, me coloco diante de Ti. Tal como Deus fez crescer cada um de nós nos planos e propósitos do reino, faça o mesmo, Senhor, para a Tua filha, de maneira que o Pai eterno se sinta realmente resgatada da vã maneira de viver, que por natureza era realmente escrava dos rudimentos e costumes deste mundo. Hoje é uma nova vida. Guia-me, Senhor. Guia-me nos teus caminhos. Sustenta a sua vida. Vai entrar de maneira que cresça e atinja a estatura do varão do Senhor. Assim nós oramos, Pai, na certeza de receber, conforme o Senhor assim prometeu. Em nome de Jesus. Pai, a responsabilidade agora é da igreja para assistir a ela, para conduzir a ela, para instruir quais são os caminhos dessa nova jornada que ela abraçou. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos cumprimentar os ministros de Deus. Lá eu vou para o Ela. Lá vou ler, lá vou ler. Agora vou falar no braço da música. Graças a Deus, amados, engamados, o vecune vai lá, a Bíblia chega assim, vai privado, vai tentar. Da igreja pelo aí a né engana que é desfrutar algo como ele usava nem como quando ele vai privar diga para o Senhor tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Amém. É responsabilidade nossa como líderes da igreja cuidar de vocês para que ninguém se prive da graça de Deus. O Espírito que está em mim testifica que eu sou filho de Deus. Testifica. Local quando eu ando uma dificuldade com lá no que se comunidade. Exatamente com ele, chegamos a fora. Para nem a pina, eu domine lá em uma. Eu domine o trabalho deles. Amém. Agora os estão seguindo. Pronto, vamos ficar no lugar para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, não tem palavras. Deus é Deus. Conhece o Pai eterno. Mas eu não te peço que agradeça. Esta é a declaração da tua palavra. Ele sustenta, seja no nome de Jesus, para a honra e para a glória. Amém. Deus todos assentos. Agora vamos ouvir os anúncios, em seguida a liderança da igreja. Pai do
da igreja. Anúncios da igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, Distrito Eclesiástico de Monte Filé. Horário dos cultos. Nas segundas e sábados temos cultos matinais às 5h30, aqui na Central e nas congregações. Nas segundas, terças, quintas, decorre o curso de liderança pastoral das 18 às 20, aqui na Central. Aos sábados, às 12 horas, e no templo, e das 12 às 17 temos escola bíblica. Às 15 temos culto hoje. Nos primeiros domingos temos Santa Ceia, às 7h30 e de seguida culto geral. No restante domingo temos cultos a partir das 8. Por fim, temos vigílias nas sextas-feiras que antecedem a Santa Ceia. Programa para o mês de julho. Este mês é em oração e jejum. Temos encontros no templo das 16 às 17. Das 16 às 17. Esta semana também é de Pentecostes. Próximo domingo estaremos celebrando. Somos todos convidados para este culto especial. No dia 14 de julho temos seminário de jovens. É o mesmo 1. No final do culto pedimos todos os jovens que se dirijam à sala 3. Pedimos também aos encarregados dos alunos da terceira fase para permanecerem no culto. No dia 21 de junho, teremos seminário dos homens na congregação de contribuição mínima sem meticais entregue ao diácono Bernardo no templo. Desde já vou pedir o presbítero a moça. Socioeconômico e cultural cresce, é também notável o aumento exponencial de crises nos relacionamentos conjugais. Casais se desdobram à procura de soluções dessas crises. Consequentemente, o seminário do Grupo Homogêneo dos Homens, a ter lugar no dia 21 do corrente mês, no mesmo 1, irá se debruçar sobre o tema como fortalecer o casamento. Nisto foram desafiadas todas as nossas congregações e também a Igreja Sede aqui no Filé para promover debates locais, e no dia 21 cada congregação, incluindo a Igreja Sede, irá apresentar 5 dicas para o fortalecimento de um casamento. Também queremos convidar os jovens casais que fazem parte do grupo homogêneo dos jovens, mas que estejam casados, para que possam fazer parte deste debate, para que possam aprender alguma coisa, para que possam fortalecer os seus próprios casamentos. Que esta preocupação seja não só da liderança do grupo homogêneo dos homens, mas de todos os homens e, por que não, de toda a congregação. Então pedimos a presença de todos. Na próxima semana e no próximo domingo, dia 8, depois do culto público, convidamos todos os homens e todos os jovens casados para que possam permanecer, e vamos promover esse debate na próxima semana ou no próximo domingo. E
e possamos produzir estas dicas, estas soluções que possam minimizar as crises de casamentos. Também queremos pedir a todos os homens e aqueles que também quiserem nos acompanhar no final do culto hoje. Vamos à casa do irmão Zefanias Muambe, vamos prestar condolências, segurando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, orando-nos uns para com os outros por causa da infelicidade que teve. E então nós vamos lá dar a mão de sentimento, mas sim também darmos uma palavra de consolação à família Muambe. Este é promovido pelo grupo dos homogêneos dos homens. Que Deus realmente abençoe a sua igreja. Amém. A paz do Senhor e minhas amadas, para mim é uma grande alegria quando podemos estar num culto como este e podemos ser avivados sobre o Espírito Santo. É este Espírito Santo que dá dons, que dá ministérios. No Egito, esses homens para nós devem acordar continência para nós. Nós. Barreta, cai. Barreta, cai. Mas tu então não tem barreta, cai. Tipo, a filha de canela da forma. Está dizendo que é logo refugiado, remuia o oficina. Eu vou curtir, refugiado é bom curtir. Isso aqui não é bom curtir. Vamos nada é, vamos tomar barreta. Nós vamos graças a Deus, já é conta de eu gosto de mas eu não quero dar uma batata. E não gosto de vai dar vai vou cá do lado vai tu vai levar lá e vai subir gacha já vou dar jogar a bula da terra na frente do casa a frente do casa será que o gato fez o outro fez o problema de fez vocês se poupam para os que Deus juridicamente nos abençoe. O que eu queria também dizer, hoje é um culto especial, hoje o próximo culto é um culto especial, estamos a ter uma supervisão. Eu queria dizer ao presbítero Aurélio e à sua equipe, administrador, estejam à vontade, podem pedir todos os papéis que vocês precisarem.
Nós queremos entrar no céu livre. Podem pedir todos os papéis. Pastor Paz, não como a linguagem na rotina. Prestei a faculdade de um Vai. O nosso alvo é, digam, glória a Deus por Deus. Enquanto você não cai na área, você não vai ajudar. Então, você tem a negação, né? Não vai ter só a minha área. Deus, você vai falar. Cada um vai dizer, um dia vai não completar a minha pensão. Já você cara, vai te ajudar. É só essa brincadeira. É que essa, assim que eu te dava do banho, quando ela vai ficar um filho já fica de veneno, vai um filho já fica. Eu precisava de ficar tudo mais. Então, Deus se dá por aí. Hoje é um dia muito especial. Falamos do Pentecostes. Fizemos a introdução do Pentecostes. Também temos uma supervisão interna, minha amada. Que os irmãos aprenderam de nós. Desde quando aprenderam, vamos fazer as outras classes. Também as classes da aproximação. Entregamos tudo isso nas tuas mãos. Senhor nos dirija. Senhor nos capacita. Senhor nos dê a condução do Espírito Santo. Tu és fiel, diz a Bíblia, a tua fidelidade dura para sempre. E eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Depois o pastor Carlos vai dar a bênção. Vamos ir para o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos filhos, e não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Por o teu reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Vamos receber a bênção pastoral. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém.
Jesus